te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de sempre nos alegrar com vosso serviço, porque só alcançaremos a duradoura e plena felicidade sendo fiel a vós, Criador de todos os bens. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus, o nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 20, no versículo 27 a 40. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo aproximou-se Jesus a alguns saduceus, que negam a ressurreição, e lhes perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva e assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: Nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão igual aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitem. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chamou o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falastes muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, no seu Santo Evangelho, fala de um povo chamado de saduceus. Eles não acreditavam na ressurreição.
E eles falaram para Jesus sobre essa mulher que tinha, né, que Moisés tinha falado, se a mulher tivesse, o marido morresse sem deixar descendência, que ela casaria com o seu irmão para garantir, né, a descendência. E aí ela, no caso aqui, parece que essa mulher é bem infeliz, né, porque casou 7 vezes, morreu os 7 maridos. E aí eles perguntaram com quem, lá na ressurreição dos mortos, com quem que ela seria esposa. E aí Jesus explica aqui. Para começar, eles estavam fazendo perguntas sobre não acreditando na ressurreição dos mortos ou não incomodando, né, de viver uma vida digna para conquistar a glória eterna. Porque quando nós falamos de ressurreição, tanto que Jesus responde, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e participarão da vida futura, eles não casam e nem se darem casamento. Quer dizer, a vida eterna, né, os saduceus não acreditavam. E muitas vezes a gente tem também o hábito de dizer, né, sobre ir para o céu e tal, e as coisas não são simples assim. O céu existe e para nós foi preparado, porque o nosso Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Mas aqui Jesus fala da questão de ser digno da ressurreição. A ressurreição é algo de fundamental na nossa vida. Qual é a nossa objetivo? Qual é a nossa meta? Aonde nós devemos chegar? Se não na ressurreição dos mortos, na glória eterna. Esse é o sentido. Mas essa ressurreição dos mortos, essa vida eterna, é o grande desafio da nossa humanidade. Nós não podemos pensar como os saduceus, que viviam lá de qualquer jeito e depois iam para o céu, né? Ou nós também estamos achando que o céu é a coisa assim, simples. Não, os desafios são grandes, porque para olhar bem para Deus e ver realmente o que Deus pede para nós através da sua palavra, e ver se aquilo que nós estamos vivendo no momento da nossa vida, se realmente nós somos dignos da ressurreição dos mortos. E Jesus até fala, né, que eles lá na ressurreição dos mortos não tem casamento. Não casam e não dão-se em casamento. Porque o casamento, até na liturgia do casamento, fala nos roteiros que é a morte que vai separar. Se a morte separou, separou. Lá não vai ter casamento, porque até tem um símbolo bonito, amados, que fala no casamento, a noiva não entra no centro da igreja em direção aonde? Em direção ao altar, para encontrar quem? O noivo. O noivo já está lá no altar esperando a noiva. Então, simboliza isso. Quem é a esposa? A esposa é a igreja. O noivo é Jesus. Então o casamento tem um simbolismo muito bonito. A noiva indo ao encontro do noivo. Assim também é a nossa vida, né? E esse noivo que ela encontra ali, que ela casa, é até a morte se separar. Mas o caminho percorrido até Jesus, ele continua. A hora que a morte ela se manifesta, aí tem um encontro definitivo com Jesus. Então, o casamento, ele representa muito, simboliza muito, para que nós possamos entender que nós caminhamos, a noiva caminha, que é a igreja, ao encontro do noivo, que é Jesus. E lá não tem isso, não tem mais, ninguém casa e nem se dá em casamento, porque lá é o encontro com Jesus.
E esse encontro com Jesus começa nesse caminho que nós percorremos como igreja ao encontro do noivo, que é Jesus Cristo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.